videoaula de hoje eu vim fazer um resumão de geografia referente aos capítulos 2, 3 e 4. No capítulo 2, a gente vai entender mais acerca do universo. E para a teoria de o que está no centro do universo, a gente tem duas, que é o modelo geocêntrico, geo lembra Terra, então a Terra no centro do universo, e o modelo heliocêntrico, hélio vem da ideia de Sol, então o Sol no centro do universo. Gente, no nosso sistema solar a gente tem a movimentação dos astros, nossos astros se movimentam. E o que são astros? São planetas, estrelas, luas e etc. Tudo que está no sistema solar. Só que todo mundo acredita que essas movimentações dos astros acontecem em órbitas circulares. Mas não, gente, são em órbitas ovais, que é a mesma coisa que órbita elíptica. E a gente também tem outra teoria do universo em expansão. Edwin Hubble, ele falou pra gente que as galáxias estavam constantemente se afastando da Terra, o que levou ele a chegar à teoria de que o universo está em expansão. Isso também originou da ideia do Big Bang, que se o universo está em constante expansão, alguma coisa ele estava junto, para ele poder expandir. Só que aí, gente, o nosso espaço ele não era muito explorado. Aí quando estava tendo aquela disputa ideológica entre a União Soviética e os Estados Unidos, eles queriam mostrar quem tinha mais poder. E o espaço não era uma coisa muito conhecida. Então, se um ir lá e falar assim, eu fui pro espaço, ele já vai ser visto de outra maneira pelo resto do mundo. Então, teve a nossa corrida espacial. Então, o que ela acarretou pra gente? Ela fez com que a gente tivesse mais descobertas astronômicas. Por exemplo, hoje a gente tem muita mais noção do espaço do que a gente podia ter há, vamos supor, 80 anos atrás, né? A gente também teve um maior poder tecnológico e expansão da capacidade de espionagem. Porque, gente, é muito mais fácil você espiar um país por um satélite do que por um telescópio, por exemplo, né? Agora a nossa Terra tem dois movimentos. O movimento de rotação, que é quando a Terra gira em torno do seu próprio eixo, e isso acaba promovendo os dias e as noites, os fusos horários, a circulação dos ventos e as correntes marítimas. E o movimento de translação, que é a Terra girando em torno do Sol, que promove o ano sideral. Gente, o ano sideral é uma volta completa que a Terra faz em torno do Sol. Aí, como eu falei para vocês que o movimento dos nossos astros é em órbitas ovais, elípticas, mesma coisa, a gente tem duas definiçõezinhas. A gente tem o afélio, que é quando a Terra está mais distante do Sol, e o periélio, que é quando a Terra está mais perto do Sol. Com isso, gente, a gente tem os solstícios. Os solstícios marcam o início do verão e do inverno, ou seja, acontece 2 vezes ao ano. E é quando tem muita diferença na distribuição da luz solar no hemisfério norte e sul. Por exemplo, eu tenho muita mais quantidade de luz batendo no hemisfério norte do que no hemisfério sul. Já os equinócios são diferentes. Eles marcam o início do outono e da primavera, ou seja, também acontecem 2 vezes ao ano. E é quando a quantidade de luz solar nos dois hemisférios é a mesma. Por exemplo, eu tenho a mesma quantidade de luz batendo tanto no hemisfério norte quanto no hemisfério sul. Agora a gente já vai para o nosso capítulo 3. No nosso capítulo 3, a gente tem o mês sideral. A gente não tem o ano sideral, que é quando a Terra faz uma volta completa ao redor do Sol. O mês sideral é quando a Lua tem um movimento completo, uma volta completa ao redor da Terra. E mês sideral e revolução, gente, é a mesma coisa. Assim como a gente tem o afélio e o periélio, a gente tem o apogeu e o periogeu. Só que o afélio e o periélio é da Terra ao redor do Sol. E o apogeu e o periogeu é da Lua ao redor da Terra. Então, o apogeu é quando a Lua vai estar mais longe da Terra e o periogeu quando ela estiver mais perto. Como orientação aí pra gente se locomover, a gente tem a rosa dos ventos, que marca os polos norte, sul, leste, oeste, nordeste, sudeste, noroeste e sudoeste. Aí eu coloquei aí as letrinhas que eles costumam usar para representar esses polos. A gente tem também as nossas linhas imaginárias. Gente, a gente tem os nossos paralelos, que são desenhados na horizontal, e tem como ponto médio a linha do Equador. E a gente tem os meridianos, que são traçados na vertical, e a distância entre um meridiano e outro sempre vai ser 180 graus.
E o ponto médio dos meridianos é o meridiano de Greenwich. Agora a gente tem as nossas coordenadas. Latitude é relacionada a graus e é marcada na horizontal, assim como os paralelos. E longitude é variação da distância e é marcado na vertical, assim como os meridianos. E a gente tem também os nossos fusos horários, porque a gente sabe que o nosso horário que a gente está tendo aqui não é o mesmo que está tendo lá no Japão. Então, como o meridiano de Greenwich é o ponto médio, ele também vai ser o nosso ponto médio para calcular fuso horário. Sempre que a gente quiser calcular fuso horário para leste, que é onde o sol nasce, acrescenta 1 hora. Agora, se for para oeste, que é onde o sol se põe, você vai subtrair 1 hora. Coloquei nesse slide aqui como que a gente calcula fuso horário. Vou falar aqui os passos para vocês, depois eu vou explicar como resolve. No passo 1, se as cidades estiverem no mesmo hemisfério, subtrai suas longitudes. Caso forem de diferentes, soma. Passo 2, dividir o valor encontrado no passo 1 por 15. Vamos dar um exemplo aqui em que as cidades estão no mesmo hemisfério. Gente, você não vai saber o hemisfério que a cidade está, né? Então geralmente vai te dar na questão. Por exemplo, em São Paulo, a 45 graus a oeste de MT, são 10 horas. Determine as horas de Nova York, que está a 75 graus também a oeste. A gente não acabou de falar que se as cidades estiverem no mesmo hemisfério, a gente subtrai suas longitudes? Então, eu vou subtrair o 75 de Nova York com 45 de São Paulo e vou achar 30. Depois a gente não tem que pegar o valor que a gente achou no passo 1 e dividir por 15? Pois é, eu vou pegar esse 30 e dividir por 15, que eu vou achar 2. Os dois não estão a oeste, então vai ser 2 fusos horários para oeste. E oeste, gente, eu não acabei de falar que subtrai? Então, se em Nova York é 10 horas... se em São Paulo é 10 horas, em Nova York vai ser 10 menos 2, que são as 10 horas de São Paulo, menos os 2 fusos horários para oeste, e eu vou achar a hora de Nova York. Agora, de hemisférios diferentes. Se for de diferente, não soma, então eu vou somar, de Tóquio, 135 graus a leste. Pegar 135, somar 45 de São Paulo, que eu vou achar 180. Depois eu vou dividir por 15 e vou achar 12. Só que tá vendo que o 135 é graus e é muito maior que 45, então vai prevalecer o de maior grau, que é o leste. Então vai ser 12 fusos horários para leste. Só que leste não soma, gente. Então eu pego as 10 horas de São Paulo e somo com mais 12, que são os 12 fusos horários para leste que eu achei. E eu vou achar 22 horas, que é o horário que vai estar em Tóquio. Agora a gente vai para o nosso capítulo 4, que fala sobre cartografia. Gente, cartografia é mapa. Só que os nossos mapas seguem critérios de elaboração. Então, cada mapa vai seguir um critério de precisão específico de acordo com o propósito da sua representação. Por exemplo, gente, se eu quero montar um mapa com base no IDH humano nos países do mundo, nos continentes do mundo, eu vou usar critérios de precisão que tenham a ver com o índice de desenvolvimento humano em cada país. E a gente tem os mapas portulanos. Os mapas portulanos têm precisão em localização dos portos, por isso os mapas portulanos, que visam a localização de portos. E eles eram o maior guia das rotas comerciais, gente. Porque as rotas comerciais não eram entre cidades portuárias. Para eles saber onde tinha uma outra cidade portuária, eles usavam os mapas portulanos. E um exemplo de mapa portulano é o mapa de Mercator. E ele criou o primeiro sistema de projeção que tinha representações planas, porque a nossa Terra, todo mundo sabe que não é redonda. Então ele foi o primeiro que colocou uma figura redonda num desenho liso. Não sei se deu para entender, numa forma plana, entendeu? E a gente tem a nossa aerofotogrametria. Gente, aero, lembra o que? Aéreo. Aéreo o quê? Balões e aviões. E a gente também tem uma observação de que a cartografia acompanha o desenvolvimento tecnológico. Então, por exemplo, gente, lá na época que estava tendo as rotas comerciais, as grandes navegações, os mapas não vão ser tão bem feitos igual os mapas que a gente tem hoje em dia. E a gente também tem os SIGs. O SIGs, gente, aconteceu graças à informática.
que a informática começou a produzir equipamentos mais qualificados, mais bem manuseados, e isso deu origem ao SIGs. O SIGs tem uma técnica de georreferenciamento, que são técnicas que eles utilizam para localizar uma imagem por meio de sistema de coordenadas. E a gente tem no SIGs o nosso sistema de triangulação. Para eles criarem o mapa e não ficar nenhum, ou então GPS, né, que é o que a gente mais usa, para não ficar nenhum espaço vazio e eles ter certeza de que a localização está o mais precisa possível, eles usam 3 satélites, um sobressai no outro e acaba formando um triângulozinho no meio deles, por isso sistema de triangulação, e geralmente usa 3 para poder formar o triângulo. Então, é quando tem a necessidade de 3 satélites para não ter nenhum espaço vazio e ter uma maior precisão das nossas coordenadas. A nossa Terra, gente, tem 2 formatos, o formato geoide e o elipsoide. O formato geoide considera os relevos. Então, por exemplo, num lugar que eu tenho regiões montanhosas, o formato geoide vai ter uma pontinha para fora. Uma pontinha para fora, mas vai estar com um relevo maior do que em outras áreas que não tem regiões montanhosas. Isso que é o formato geoide. E o formato elipsoide, ele tem como base cálculos matemáticos. E a gente tem 3 tipos de mapas, gente. Os equidistantes, que é quando a gente preserva as distâncias, os ângulos e as formas. E no equivalente, que a gente preserva áreas e proporções. A gente tem um afilótico, gente, que ele é completamente deformado, entendeu? Sem critério nenhum. E os nossos mapas, gente, todos os mapas possuem ideologias. E os temáticos detalham algum tema específico. Lembra que eu falei de eu criar um mapa relacionado ao IDH dos países? Isso é um mapa temático, é um mapa temático de IDH. E a gente também tem as nossas convenções cartográficas, que são elementos que existem em qualquer mapa, gente. Escala, localização, mas entre tantas outras coisas. E a gente tem mapas, plantas. As plantas, qual que é a diferença de um mapa para uma planta? Uma planta, gente, é de um espaço menorzinho. Agora, de um mapa, pode ser de um lugar muito maior. E essa foi a nossa videoaula de hoje. E qualquer dúvida é só mandar aí nos comentários que eu respondo.